Oi, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Então, eu parei nessa parte aqui, nesse parágrafo. Então, vamos lá, continuar a leitura. Ao ver, o menino mandou encostar. Só descemos. Você não arreda daqui, fica tomando conta. Ele falou para o canoeiro, que seguiu de cumprir aquela autoridade, desde que amarrou a corrente num pau-pombo. Aonde o menino queria ir? Sofismei, mas fui andando. Fomos na vargem no meio avermelhado do capim-pubo. Sentamos por fim num lugar mais salientado, com pedras, rodeado por áspero bamburral. Sendo de permanecer assim, sem prazo, isto é, o quase calados somente. Sempre os mosquitinhos era que arreliavam, o vulgar. Amigo, quer de comer? Está com fome? Ele me perguntou, e me deu a rapadura e o queijo. Ele mesmo só tocou em miga. Estava pitando. Acabou de pitar, apanhava talos de capim-capivara e mastigava. Tinha gosto de milho verde. É dele que a capivara come. Assim, quando me veio vontade de urinar, e eu disse, ele determinou. Há de ir. Vai ali atrás, longe de mim. Isso faz. Mas não conversasse, e eu reparei, me acanhava, comparando como eram pobres as minhas roupas, junto das dele. Antojo, então, por detrás de nós, sem avisos, apareceu a cara de um homem. As duas mãos dele afastavam os ramos do mato. Me deu um susto somente. Por certo, algum trilho passava perto por ali. O homem escutara nossa conversa. A fé era um rapaz, mulato, regular uns 18 ou 20 anos, mas altado, forte, com as feições muito brutas. Debochado, ele disse isto. Vocês dois? Ué, hein? Que é que estão fazendo? Aduzido fungou e, mão no fechado da outra, bateu um figurado indecente. Olhei para o menino. Esse não semelhava ter tomado nenhum espanto. Surdo, sentado ficou, social com seu prático sorriso. Hein? E eu também quero. O mulato veio insistindo, e por aí eu consegui falar alto, contestando que não estávamos fazendo sujice nenhuma. Estávamos era espreitando as distâncias do rio e o parado das coisas. Mas o que eu menos esperava, ouvi a bonita voz do menino dizer: Você, meu nego? Está certo, chega aqui. A fala, o jeito dele imitavam de mulher. Então, era aquilo, e o mulato satisfeito caminhou para se sentar juntinho dele. Ah, tem lances esses. Se riscam tão depressa, olhar da gente não acompanha. Urutu dá e já deu o bote? Só foi assim. Mulato pulou para trás. De um grito, gemido urro. Varou o mato em fuga, se ouvia aquela corredoura. O menino abanava a faquinha nua na mão e nem se ria. Tinha embebido ferro na coxa do mulato, a ponta rasgando fundo. A lâmina estava escorrida de sangue ruim. Mas o menino não se aluía do lugar e limpou a faca no capim com todo o capricho. Que seque corta? Que seque corta. Foi só o que disse, assim dizendo, tornou a pôr na bainha. Meu receio não passava. O mulato podia voltar, ter ido buscar uma foice garrucha a reunir companheiros. De nós, o que seria daí mais a pouco? Ao menino ponderei isso, encarecendo que a gente fosse logo embora. Carece de ter coragem. Carece de ter muita coragem. Ele me moderou, tão gentil. Me lembrei do que antes ele tinha falado de seu pai. Indaguei, mas então você mora com seu tio? Aí ele se levantou, me chamando para voltarmos, mas veio demorão, vagarosinho até aonde a canoa. E não olhava para trás. Não, medo do mulato nem de ninguém ele não conhecia.
Tem de tudo neste mundo, pessoas engraçadas. O remadorzinho estava dormindo, espichado dentro da canoa, com os seus mosquitos por cima e a camisa empapada de suor de sol. Se alegrou com o resto da rapadura e do queijo. Nos trouxe remando no meio do rio, até mais cantava. Dessa volta não lhe dou desenho. Tudo igual, igual. Menos que por vez me pareceu depressa demais. Você é valente? Sempre? Em hora eu perguntei. O menino estava molhando as mãos na água vermelha. Esteve tempo pensando. Dando fim, sem me encarar, declarou assim: sou diferente de todo o mundo. Meu pai disse que eu careço de ser diferente, muito diferente. E eu não tinha medo mais. O sério pontual é isto, o senhor escute. Me escute mais do que eu estou dizendo, e escute desarmado. O sério é isto, da história toda. Por isto foi que a história eu lhe contei. Eu não sentia nada, só uma transformação. Pesável. Muita coisa importante falta nome. Minha mãe estava lá no porto, por mim. Tive de ir com ela. Nem pude me despedir direito do menino. De longe virei, ele acenou com a mão. Eu respondi. Nem sabia o nome dele, mas não carecia. Dele nunca me esqueci, depois tantos anos todos. Agora que o senhor ouviu, perguntas faço. Por que foi que eu precisei de encontrar aquele menino? Toleima, eu sei. O senhor não me responda. Mas que coragem inteirada em peça era aquela a dele? De Deus, do demo? Por duas, por uma, isto que eu vivo pergunta de saber. Nem um compadre meu, que Lemem, não me ensina. E o que era que o pai dele tensionava? Na ocasião, idade minha sendo aquela, não dei de mim esse indagado. Mire e veja, um rapazinho no Nazaré foi desfeiteado e matou um homem. Matou, correu em casa. Sabe o que o pai dele temperou? Filho, isso é a tua maioridade. Na velhice já tenho defesa, de quem me vingue. Bolas, ora, Senhor vê, o Senhor sabe. Sertão é o penal, criminal. Sertão é onde o homem tem de ter a dura nuca e mão quadrada. Mas onde é bobice a qualquer resposta, é que aí a pergunta se pergunta. Por que foi que eu conheci aquele menino? O Senhor não conheceu, o compadre meu Quelemem não conheceu. Milhões de milhares de pessoas não conheceram. O Senhor pense outra vez, repense o bem pensado. Para que foi que eu tive de atravessar o rio, defronte com um menino? O São Francisco cabe sempre aí, capaz, passa. O Chapadão é em sobre longe, beira até Goiás, extrema. Os gerais desentendem de tempo. Sonhação, acho que eu tinha de aprender a estar alegre e triste juntamente. Depois, nas vezes em que no menino pensava, eu acho que... Mas para quê? Por quê? Eu estava no Porto do de Janeiro, com minha capanguinha na mão, ajuntando esmolas para o Senhor Bom Jesus, no dever de pagar promessa feita por minha mãe, para me sarar de uma doença grave. Deveras se vê que o viver da gente não é tão serresidinho assim? Artes que foi que fico pensando, por aí, Zé Bebelo um tanto sabia disso, mas sabia sem saber, e saber não queria. Como Medeiro Vaz, como Joca Ramiro, como compadre meu Quelemem que viaja diverso caminhar. Ao que? Não me des. Mais hoje, mais amanhã, quer ver que o Senhor põe uma resposta. Assim o Senhor já me compraz. Agora, pelo jeito de ficar calado alto, eu vejo que o Senhor me divulga. Adiante? Conto. O seguinte é simples. Minha mãe morreu. Apenas a Bigri. Era como ela se chamava. Apenas a Bigri. Era como ela se chamava. Morreu num dezembro chovedor. Aí foi grande a minha tristeza. Mas uma tristeza que todos sabiam, uma tristeza do meu direito. De desde até hoje em dia, a lembrança de minha mãe às vezes me exporta. Ela morreu como a minha vida mudou para uma segunda parte. Amanheci mais. De herdado fiquei com aquelas miserinhas, miséria quase inocente, que não podia fazer questão.
Lá larguei a outros o pote, a bacia, as esteiras, panela, chocolateira, uma caçarola bicuda e um alguidar. Somente peguei em minha rede uma imagem de santo de pau, um caneco de asa pintado de flores, uma fivela grande com ornados, um cobertor de baeta e minha muda de roupa. Puseram para mim tudo em trouxa, como coube na metade de um saco, até que um vizinho caridoso cumpriu de me levar, por causa das chuvas, numa viagem durada de 6 dias para a fazenda São Gregório, de meu padrinho Celorico Mendes, na beira da estrada boiadeira, entre o rumo do Curralinho e do Bagre, onde as serras vão descendo. Tanto que cheguei lá, meu padrinho Celorico Mendes me aceitou com grandes bondades. Ele era rico e somítico, possuía 3 fazendas de gado. Aqui também dele foi a maior de todas. De não ter conhecido você estes anos todos, purgo meus arrependimentos. Foi a sincera primeira palavra que ele me disse, me olhando antes. Levei dias pensando que ele não fosse de juízo regulado. Nunca falou em minha mãe. Nas coisas de negócio e uso, no lidante, também quase não falava. Mas gostava de conversar, contava casos. Altas artes de jagunços, isso ele amava constante. Histórias. A vida vera é outra, do cidadão do sertão. Política, tudo política. E potentes chefias. A pena que aqui já é terra a vinda concorde, roncice de paz, e sou homem particular. Mas adiante, por aí arriba, ainda fazendeiro graúdo se reina mandador. Todos donos de agregados valentes, turmas de cabras do trabuco e, na carabina, escopetada. Domingos Touros no Alambiques, Major Urbano no Macassá, o Silva Salles no Crondeúba, no Valval, Dona Próspera Blasiana, Dona Adelaide no Campo Redondo, Simão Avelino na Barra da Vaca, Mozar Vieira no São João do Canastrão, o Coronel Camusim nos Arcanjos, comarca de Rio Pardo, e tantos, nisto que na extrema de cada fazenda some e surge um camarada, de sentinela, que sobraça o pau de fogo e vigia feito onça que come carcaça. Ei, mesma coisa no barranco do rio, e se descer esse rio São Francisco que aprova, cada lugar é só de um grande senhor, com sua família geral, seus jagunços 1000 ordeiros, ver São Francisco da Arrelia, Januária, Carinhanha, Urubu, Pilão Arcado, Chique e Centro-Sé. Demais falasse, tendo conhecido o Neco, se lembrava de quando o Neco forçou Januária e Carinhanha, nas eras do ano de 79. Tomou todos os portos, Jatobá, Malhada e Manga, fez como quis, e pôs sede de suas fortes armas no arraial do Jacaré, que era a terra dele. Estive lá com carta firmada pelo capitão Severiano Francisco de Magalhães, que era companheiro combinado do Neco. O pessoal que eles numeravam em guerra comprazia uma Babilônia. Botavam até barcas cheias de homens com bacamartes, cruzando para baixo e para cima o rio, de parte a parte. Dia e noite a gente ouvia gritos e tiros, cavalaria de jagunços galopando, saindo para distâncias marcadas. Abriam festa de bomba real e foguetório, quando entravam numa cidade. Mandavam tocar o sino da igreja, arrombavam a cadeia, soltando os presos, arrancavam o dinheiro em coletoria e ceiavam em casa da Câmara. Meu padrinho Celorico Mendes era muito medroso, contava que em tempos tinha sido valente, se gabava, goga. Queria que eu aprendesse a atirar bem e manejar porrete e faca. Me deu logo um punhal, me deu uma garrucha e uma granadeira. Mais tarde, me deu até um facão enterçado que tinha mandado forjar para próprio, quase do tamanho de espada e em formato de folha de gravatar. Sentei em mesa com o Neco, bebi vinho, almocei. Debaixo da chefia dele paravam uns 800 brabos. Só obedeciam e rendiam respeito. Meu padrinho hóspede do Neco. De recontar isso, ele sempre se engrandecia. Naquela dita ocasião, todas as pessoas importantes tinham fugido da Januária. Desamparadas do poder de lei, foram esperar melhor sorte em Pedras de Maria da Cruz.
Neco? Ah, mandou mais que Renovato, ou o Liobas, estrepuliu mais do que João Brandão e os Filgueiras, e meu padrinho me mostrou em papel com a escrita de Neco, era recibo de 6 ancorotes com pólvora e uma remessa de iodureto. A assinatura rezava assim, Manuel Tavares de Sá. Mas eu não sabia ler, então meu padrinho teve uma decisão. Me enviou para o Curralinho para ter escola e morar em casa de um amigo dele, Nhô Maroto, cujo Gervásio Lede Ataíde era o verdadeiro nome social. Bom homem, lá eu não carecia de trabalhar de forma nenhuma, porque padrinho Celorico Mendes acertava com Nhô Maroto de pagar todo fim de ano o assentamento da tensa e impêndio, até de botina e roupa que eu precisasse. Eu comia muito, a despesa não era pequena, e sempre gostei do bom e do melhor. A ser que alguma vez Nhô Maroto me pedia um ou outro serviço, usando muito bico de palavreado, me agradando e dizendo que estimava como um favor. Nunca neguei a ele meus pés e mãos, e mesmo não era o nenhum trabalho notável. Vai, acontece. Ele me disse, Baldo, você carecia mesmo de estudar e tirar carta de doutor, porque para cuidar do trivial você jeito não tem. Você não é habilidoso. Isso que ele me disse me impressionou, que de seguida formei em pergunta ao mestre Lucas. Ele me olhou um tempo. Era homem de tão justa regra e de tão visível, correto parecer, que não poupava ninguém. Às vezes teve dia de dar em todos os meninos com a palmatória, e mesmo assim nenhum de nós não tinha raiva dele. Assim mestre Lucas me respondeu, é certo, mas o mais certo de tudo é que um professor de mão cheia você dava, e desde o começo do 2º ano ele me determinou de ajudar no corrido da instrução. Eu explicava aos meninos menores as letras e as tabuadas. Curralinho era lugar muito bom, de vida contentada. Com os rapazinhos de minha idade arranjei companheirice. Passei lá esses anos, não separei saudade nenhuma, nem com o passado não somava. Aí namorei, falso, asnás, a essas meninas por nomes de flores, a não ser a Rosa Warda, moça feita mais velha do que eu, filha de negociante forte, seu Assis Uababa, dono da venda, o primeiro barateiro da primavera de São José. Ela era estranha, turca, eles todos turcos, armazém grande, casa grande, seu Assis Uababa de tudo comerciava. Tanto sendo bizarro, atencioso e muito ladino, ele me agradava. Dizia que meu padrinho, Celorico Mendes, era um freguesão. Diversas vezes me convidou para almoçar em mesa, o que apreciei. Carne moída com semente de trigo, outros guisados, recheio bom em abobrinha ou em folha de uva, e aquela moda de azedar o quiabo, supimpas, iguarias. Os doces também. Estimei seu Assis Uababa, a mulher dele, Dona Badia, e até os meninos, irmãozinhos de Rosa Warda, mas com tamanha diferença de idade. Só o que me invocava era a linguagem garganteada que falavam uns com os outros, a aravia. Assim mesmo afirmo que a Rosa Warda gostou de mim, me ensinou as primeiras bandalheiras e as completas que juntos fizemos no fundo do quintal, num esconso, fiz com muito anseio e deleite. Sempre me dizia uns carinhos turcos e me chamava de meus olhos, mas os dela era que brilhavam exaltados e extraordinários, pretos, de uma formosura mesmo singular. Toda a vida gostei demais de estrangeiro. E aqui, né, contando mais do passado, né, do Riobaldo, tô gostando bastante dessa parte, porque é igual ele fala antes, não é uma história que é contada linearmente. Ele conta o que aconteceu lá na frente e agora ele tá voltando lá no passado. Não é uma narração linear, mas eu tô gostando muito de conhecer o passado dele, né? Ele namorando essa menina que é turca. Enfim, tô gostando muito da leitura e a gente continua no próximo vídeo, pessoal.